Então, o objetivo principal dessa aula é a gente identificar o correto espaço, né, para a realização do bloqueio e discutir aí a técnica com a ultrassonografia. Lembrando que o bloqueio de neuroaxial aí, guiado pela ultrassom é considerado de nível intermediário, né? Porque ele envolve aí a familiarização do operador com as sombras que a gente tem da parte óssea. Esse bloqueio sempre ele é utilizado muitas vezes como um pré-bloqueio, né? Porque você vai fazer a localização com a ultrassonografia e depois é que você vai fazer a punção. Às vezes fica difícil a gente fazer por visualização direta esse tipo de punção. Por conta disso que esse tipo de bloqueio não é tão utilizado assim. Então, o bloqueio em tempo real ele é considerado muito difícil, né? Então, por quê? Porque na hora que você está colocando a sua agulha, você tem as sombras ósseas que dificultam um pouquinho, né, a visualização, e isso exige aí uma técnica mais apurada, principalmente com o manuseio do transdutor. Geralmente o que a gente vai utilizar é o transdutor de probe curvo, que tem aí em torno de 2 a 5 Hz, né? O plano é o transverso do transdutor que vai ser utilizado e a profundidade geralmente é em torno de 6 a 8 centímetros. Então, em relação à anatomia, o importante que a gente vai conseguir visualizar mais fácil na ultrassonografia é o processo espinhoso e o processo transverso. Lembrando que no processo espinhoso a gente só vai ver uma sombra óssea, né? E no processo transverso, muitas vezes ele é um pouco mais hiperecóico e mais fácil de ser visualizado na ultrassonografia. Entre um corpo vertebral e outro, você consegue ver até a dura mater, né, que é um pouco mais hiperrefringente quando a gente visualiza pela ultrassonografia. E muitas vezes os ligamentos também. Nem sempre é tão fácil essa visualização, mas uma das nossas referências é que parece muito aí com uma anatomia do morcego, né, que é visto nessa localização. Tá? Então, para a gente lembrar especificamente como é que a gente vai visualizar na ultrassonografia, a gente se lembra sempre dessa imagem. Então aqui, para fazer a realização desse tipo de punção, primeiro da forma transversal, então a gente vai ver o processo espinhoso, né? Depois a lâmina e mais para baixo o processo transverso hiperrefringente. Então o processo espinhoso, só a sombra, né, desse processo, a lâmina que a gente acaba encontrando aqui, e o processo transverso hiperrefringente. Então, se você tiver num espaço entre um corpo vertebral e outro, você consegue visualizar a dura mater algumas vezes numa situação mais hiperrefringente. Nessa posição, se você chegou nessa posição, você consegue localizar exatamente onde vai ser feito a sua punção. Isso de forma transversal. Se a gente colocar o probe longitudinal, a gente vai ver exatamente aqui as sombras do processo transverso, né, que são hiperrefringentes. Então, essas sombras elas vão fazer como se fosse um serrilhado. Então, esses serrilhados vai dar a localização mais exata entre um corpo vertebral e outro para fazer a punção, a sua punção de forma adequada. Tá? Então, os processos transversos, entre um processo transverso e outro, lembrando que isso representaria um corpo vertebral, entre um processo transverso e outro é onde que a gente vai fazer a punção com a nossa agulha, ok? Então aqui, ó, mostrando exatamente esse serrilhadinho, na parte mais próximo do probe do ultrassom, o que a gente vai ver é o músculo eretor da espinha, e depois do músculo eretor da espinha, esse serrilhadinho que representa exatamente os processos transversos, entre um processo transverso e outro, é onde que vai ter a localização da aplicação da agulha, né, da injeção da agulha, ok? Então, se você girar um pouquinho, né, tiltar um pouquinho o seu transdutor em direção à espinha do paciente, você vai conseguir visualizar muitas vezes a dura mater, que é um pouco mais hiperrefringente. Obviamente que essa imagem não é simples assim de ser realizada, mas é possível fazer esse tipo de avaliação com a dura mater na hora que você modifica um pouquinho o posicionamento do seu transdutor, ok? Lembrando que sempre a nossa localização vai ser em relação aos processos transversos, e entre um processo transverso e outro é onde que a gente vai fazer a aplicação da agulha. Então aqui, novamente, né, sendo feito aí um corte
longitudinal em relação à coluna, onde você vai ver os processos transversos, e um posicionamento L4, L5 e S1, né? Então esse posicionamento ele é muito mais aberto do que os outros e é mais fácil de se realizar a punção nesse posicionamento, tá? Entre L5 e S1. Então, às vezes você está com uma dificuldade de avaliar os outros espaços, você pode descer um pouquinho mais, que você vai ver mais aberto esse espaço lá embaixo. Então, na hora que você faz a localização entre os processos transversos, você pode girar de novo o seu probe de forma transversal e tentar identificar ali, ó, aquele posicionamento lá do morcego, né? Você vai ver os processos transversos, a sombra do processo espinhoso e aonde que você vai fazer exatamente a sua punção com a sua agulha, ok? Você muitas vezes pode tentar localizar a dura mater nessa punção, é possível, mas nem sempre é tão fácil. Lembrando que você vai ter que ir entre um processo transverso e outro, com um corte transversal, descendo, né, e tentando visualizar a região da dura mater. Aqui é só para a gente ver uma punção, então ele visualiza lá aquele serrilhadinho entre os processos e aqui depois ele corta o transversal, onde ele vê o processo espinhoso, que é exatamente a sombra, né, a sombra óssea só. Depois girando de novo longitudinal, ele vê exatamente aquele serrilhadinho lá que são dos processos transversos. Então entre um e outro é onde que ele vai fazer a punção aí com a agulha, ok? Então aqui, mais uma vez, de forma transversal, processo espinhoso, as lâminas, né, que a gente vai encontrar lateralmente, e entre as lâminas e no meio aqui, né, a gente encontra o processo espinhoso, no meio dos músculos eretores, né, que são bilaterais, a gente vê essa sombra do processo espinhoso. Então, você indo um pouquinho mais para baixo, você pode encontrar entre um processo transverso e outro, você vai encontrar lá a sua dura mater, que, igual eu falei anteriormente, não é sempre fácil de se visualizar essa dura mater. E aqui, de novo, um corte longitudinal, onde você vai ver aqui esse serrilhadinho, aqui a agulha sendo introduzida, né, exatamente entre o espaço de L5 e S1, onde é um espaço mais aberto e mais fácil de se realizar esse tipo de punção. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, em crianças, né, que a gente faz aquele bloqueio lá caudal, né? É possível também você fazer esse tipo de avaliação com crianças e tentar fazer a introdução da agulha, aqui sendo feito direto, uma agulha em plano, né? E uma visualização direta da injeção que você vai realizar nesse tipo de punção. Uma outra aplicação seria, por exemplo, nesse paciente, né? Um paciente com uma escoliose importante, mas você consegue localizar direitinho aonde que está correndo aqui a coluna do paciente, né? Os processos transversos, depois você vai girar longitudinalmente, vai ver o processo espinhoso e a partir disso você consegue saber adequadamente aonde você vai fazer a sua punção sem correr o risco aí de estar fazendo uma punção no local inadequado ou mesmo depois no final da sua punção você vai deixar o cirurgião fazer o procedimento e o paciente começa a sentir dor, mostrando que houve falha no bloqueio porque você não localizou adequadamente aí o tipo de anatomia do seu paciente. Então, para a gente resumir, pessoal, tração para bloqueio de neuroaxial é uma técnica útil, principalmente para você identificar o nível intervertebral, né? E além disso, identificar também a profundidade, né, para você fazer essa punção. Uma técnica fácil, mas ela exige um pouco mais de treinamento, né? Lembrando que você tem uma característica específica que você tem que visualizar, principalmente a sombra do processo espinhoso e depois as regiões hiperrefringentes, que é da lâmina e do processo transverso. Ele é mais indicado principalmente em pacientes que você tem uma certa dificuldade, por exemplo, no paciente obeso, né? Que muitas vezes fica difícil de você palpar adequadamente aonde que você vai localizar lá o seu ponto de punção. E também pacientes que têm alguma deformidade ou que realizaram alguma cirurgia de coluna e você vai precisar fazer esse tipo de bloqueio. Então, nessas situações, ele pode ter uma indicação específica. Era isso, pessoal. Obrigado.